Em 2021, a poupança rendeu cerca de 6,37%. Parece que o dinheiro cresceu, mas a inflação nesse mesmo período foi de 10,6%. E o que significa? Significa que houve um aumento do seu saldo dentro da sua conta bancária, você viu ali o número evoluir, mas na prática você ficou mais pobre. Quem tinha 100 mil na poupança terminou o ano com seus 106 mil. Mas também viu, nesse mesmo período, o seu poder de compra cair para 110 mil. Então, na prática, se eu tenho 106 mil e preciso de 110 mil, eu fiquei com um prejuízo de 4 mil reais, porque eu precisaria pagar ali aquele valor para ter o mesmo padrão de vida do início do ano. O número do extrato até cresceu, mas na prática você ficou mais pobre. Essa é uma armadilha do mercado, e o que eu vou te mostrar agora, você vai aprender de fato a calcular exatamente o quanto você ganhou. Imagina que o seu dinheiro seja como um iceberg, uma grande parte embaixo da água e uma pequena logo ao seu topo. E é como funciona o mercado. O banco te mostra um rendimento de 12% ao ano, mas a parte escondida ela fica ali embaixo da água, onde a gente não consegue ter exatamente a grandeza daquele problema. E é aí que está o perigo. Na prática, quando a gente resume tudo e deduz, ou seja, retira todos os impostos e taxas de inflação, na prática aqueles 10, 12% se transformam em 3, 4, 5% ao ano. Vamos pegar um exemplo simples. 12% ao ano, dos quais 6,5% são só de inflação, o imposto de renda, que vai pagar ali mais ou menos 2,4%, mais ou menos, e a taxa do banco 0,5%. Isso resta pra gente pouco mais de 2%. E na prática é simples. Se eles te mostrassem o ganho real, você poderia se confundir e achar que a inflação estaria rendendo mais do que os fundos que eles querem te vender. Então, na prática, é muito mais preferível para o mercado te mostrar os valores nominais, que são esses de 12%, 13%, e não 3%, 4% ou até 1%. Então, tome cuidado com essas informações, porque é uma armadilha muito simples de se cair no mercado. Agora, vamos pegar aqui uma situação onde a inflação pode ser melhor exemplificada. Imagine que você ganha um salário de R$1.000 e esse salário não muda muito. Nos primeiros anos, você consegue manter um padrão de vida de R$500 e ali você consegue fazer todas as suas necessidades. Comprar coisas para casa, comida, alimentação, enfim. Depois de passar alguns anos, aquele mesmo custo de vida evoluiu para R$900 e você ainda manteve o seu salário de R$1.000. Dessa maneira, agora você só sobra para você gastar livremente R$100. Ou seja, as suas necessidades básicas que você já tem que comprar estão ali na casa dos R$900. Depois de passar mais algum período de tempo, esse mesmo valor está na casa dos R$1.200. Ou seja, o seu salário de R$1.000, que não sofreu correção nesse exemplo, não arca mais o seu custo de vida naquele lugar que você está vivendo. Então, é como funciona nos investimentos. Se o seu dinheiro está parado ou se ele não está rendendo o suficiente para bater a inflação, na prática é como se você estivesse perdendo dinheiro. Se você pegasse todo aquele dinheiro para custear o seu estilo de vida, você não conseguiria, porque a inflação, como eu te falei nesse exemplo, ela está mais alta do que aquilo que você precisaria no seu dia a dia. Mas existe saída. Quem investe e entende do jogo, investe olhando para o ganho real e não para o ganho nominal. Começa a escolher ativos que aumentam de valor junto com os preços das empresas sólidas e até mesmo em investimentos bem localizados. E, principalmente, eles aprendem aqui a respeitar os calendários tributários para pagar menos imposto e, principalmente,
eles param de olhar a poupança e renda fixa como sinônimo integral de segurança. E a partir desse ensinamento, a gente começa a olhar para os investimentos com outros olhos. A gente começa a se questionar não só o quanto aquele investimento rende, mas quanto que sobra depois que a gente desconta a inflação, os impostos e as taxas. Mas na prática, agora que o jogo foi revelado, o que eu faço para saber se eu estou rendendo mais ou menos que a inflação? E como eu falei, a gente precisa saber quanto que foi a inflação no período, juntamente com as taxas. E para saber especificamente sobre as taxas, você pode ir diretamente na sua corretora para entender um pouco mais das taxas bancárias que correm ali, um pouco mais da lâmina daquele fundo que você investiu. Então, depois que você olhou para os impostos e as taxas, a gente tem que olhar para a inflação. Aonde eu acho essa informação? A gente pode usar o site do Banco Central. Basicamente, a gente coloca aqui Banco Central no Google, entra no Banco Central e a gente vai começar a ter os primeiros contatos com o relatório Focus aqui, tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas a princípio a gente vem aqui nessa parte de publicações e pesquisa. Eita, publicações e pesquisas, não apareceu, agora apareceu, não sei porquê, mas é o relatório Focus. Esse relatório, ele resume as estatísticas calculadas considerando as expectativas de mercado coletadas até sexta-feira anterior à sua notificação. Então ele é basicamente um resumão, vamos se dizer assim. Se a gente baixa ele, vem aqui e na análise de IPCA e variação, a gente consegue ver que hoje ele está em 4,95. Então a expectativa era 5,1, 5,05 há uma semana atrás, mas hoje está em 4,95. Outra forma prática de calcular a inflação é olhando para o Tesouro Direto. Eu não vou entrar muito aqui nos termos técnicos e eu vou ter outros vídeos onde eu vou entrar um pouco mais tecnicamente sobre esse assunto. Mas na prática, se eu tenho um título que vai me pagar 13,26 e outro título chamado IPCA+, que vai me pagar a inflação, que é o IPCA, mais 7,82%, a gente pode fazer a diferença entre eles, né? Se a gente tem aqui 3,26 menos 7,82, 85 mais ou menos. Então, a gente tem uma diferença de 5,41. O que significa isso? Que a inflação anual até 2029, 2028 ali mais ou menos, é na casa dos 5,41. Então, na hora da gente calcular o retorno, a gente pode usar essas taxas ou uma média delas. A gente tem uma taxa de 4 ponto alguma coisa no Focus e uma taxa de 5,41. A gente pode fazer ali uma taxa de 5,10, 5,15 de inflação real, assim, podendo se dizer. Então, eu não vou entrar aqui em assuntos mais técnicos, mas a gente pode usar esses dois títulos para poder estar calculando a inflação, para poder agora sim a gente chegar no nosso cálculo de taxa real. Um parêntese aqui, esse cálculo ele é possível porque quando a gente vende um título público, ele precisa oferecer uma taxa que seja atrativa para os investidores aceitarem emprestar a ele. Então, o governo ele precisa atrair que os investidores estejam ali junto com eles a uma taxa atrativa, senão não vai fazer sentido. E essa taxa, ela leva em conta a inflação que o mercado acredita que vai acontecer durante todo o prazo do título. Então, os investidores, eles pegam o título ali e falam, não, governo, pelo que eu tô vendo, pelos seus níveis de endividamento, pela sua instabilidade política, eu aceito pagar essas taxas aqui. Esse nível de segurança em cima do governo é o que mede quanto vai ser essa taxa. Agora que você já aprendeu todo o contexto para poder chegar na sua taxa real, vamos mostrar a fórmula de fato para cálculo dessa taxa. Se vocês podem ver aí na tela, eu coloquei a fórmula que é muito simples. Ela parece difícil, mas é muito mais simples do que parece. Em cima, a gente tem a taxa nominal mais 1, dividida por 1 mais a inflação e subtrai por 1. Então, vamos calcular essa taxa nominal aqui. Eu falei que a gente tem uma rentabilidade bruta, que aparece lá na corretora,
que a gente vê, o seu investimento rendeu X% e as taxas administrativas, que são as taxas que a própria corretora cobra para aquele fundo. Enfim, algumas corretoras não cobram taxas administrativas, mas no geral eu coloquei como exemplo aqui 0,5 de taxa administrativa. Imposto de renda, eu coloquei 1,5, mas geralmente é 2,4, tá? É só para exemplo aqui, para nosso cálculo. Aí, a gente pega todos esses valores e calcula a taxa nominal, que é nada mais, nada menos do que a subtração da rentabilidade bruta do quanto aparece lá para vocês. Então, eu pego 14 menos 0,5 menos 1,5. Isso gera 12%, que é a taxa de retorno nominal, que vai aqui em cima na fórmula. Depois disso, a gente percebeu que a fórmula da inflação é mais ou menos 6%, né? A gente viu o cálculo dá mais ou menos 5,4%. Eu arredondei para 6 aqui, porque é a média brasileira no geral, tá? Gravem esse número. Então, calculando e jogando a taxa aqui, a gente consegue, por meio dessa fórmula, chegar na nossa taxa de retorno real de 5,6%. Então, na prática, a rentabilidade bruta se traduziu em uma taxa de retorno real de 5,6%. Você está ganhando, em cima da inflação, 5,6%. Esse que foi o patrimônio que você obteve ali naquele ano. Uma taxa de retorno que eu considero boa é de 5,6% para cima, né? Chegando ali na casa dos 6%. Por último, mas não menos importante, é calcular a inflação pessoal. O índice oficial da inflação, o famoso IPCA, é apenas uma média nacional. O que significa ser uma média nacional? Ele considera o preço do arroz, do feijão, da gasolina no Brasil inteiro, mas nem sempre na proporção que você consome ou que você está pagando. Pode ser que o valor dessa inflação, desse custo, seja muito maior em outros lugares em detrimento de outros. Por exemplo, o custo de vida em São Paulo é muito mais caro que o custo de vida no interior de Minas ou numa cidade mais interiorana. O IPCA, normalmente não consegue capturar as mudanças no seu custo de vida. Vamos imaginar o seguinte: você mora no interior de Minas com um aluguel de R$ 1.200 e de repente você precisa mudar para a capital, onde o mesmo tipo de imóvel que antes custava R$ 1.200 agora está custando R$ 2.500, R$ 3.000, quiçá R$ 4.000. A gente vê aí os estúdios de São Paulo. Se antes sua despesa era R$ 4.000, agora passou a ser R$ 5.000, por exemplo, sua inflação pessoal não foi de 8% ou 6%, como a gente vê aí especificado pela inflação. Sua inflação pessoal foi de pelo menos 25%. Isso significa que, mesmo que sua carteira de investimento tenha batido o índice nacional, que é o IPCA, você teoricamente está caindo com o seu custo de vida, você está perdendo poder de compra, porque o seu custo de vida aumentou muito rápido. Então, como que eu faço para calcular a minha inflação pessoal de forma simples? Eu fiz um passo a passo aqui para ensinar vocês como eu faço no meu dia a dia. A primeira coisa é listar todos os seus gastos fixos e variáveis do ano passado, ou seja, aluguel, transporte, supermercado, lazer, plano de saúde. Some tudo que você gastou no ano. Faça a mesma coisa com os gastos desse ano e compare os dois valores em porcentagem. Divide o gasto deste ano pelo gasto do ano passado. Vamos pegar aqui na prática para ficar um pouco mais simples. Vamos supor que os gastos do ano passado foram de R$ 48.000, R$ 4.000 por mês. Os gastos deste ano estão na casa dos R$ 60.000. A gente divide 60.000 por 48.000, como vocês podem ver aqui, e vai dar um valor em 1,25. Subtrai esse valor de 1, você vai ter o valor em porcentagem, você multiplica por 100 e você vai ter a expressão formada. E logo, a sua inflação pessoal foi de 25%, muito acima de qualquer índice médio divulgado pelo IPCA.
Uma outra dica que eu vejo também é você comparar o preço das coisas que você compra. Então você vai ter que ter um controle financeiro para identificar os itens que você mais compra nas suas necessidades básicas. Pegue somente as suas necessidades básicas, como alimentação, energia, água, luz, e também tudo que você considerar que for necessário para a sua vida, tá? Não tô aqui batendo martelo. E calcule, veja quanto foi o preço do que você pagou no início do ano e veja quanto que você está pagando agora no final do ano. Isso você consegue ver a inflação meio que dentro daquele próprio ano. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. E essa questão da inflação pessoal é algo que para mim é muito interessante. Eu, Guilherme, gosto muito de saber qual é a minha inflação pessoal para mim ter controle, para eu ter o controle da minha saúde financeira. Espero que vocês tenham gostado, pois é muito raro que alguém comente sobre isso. E eu vejo vocês no próximo vídeo.